Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias! É a melhor coisa que a gente pode fazer quando se tem uma cavalgadura comandando a nação. Vejam, é uma orquestra da morte, é uma orquestra do pessimismo, é uma orquestra da destruição, mas tocando afinadinha. O presidente cria um Ministério das Comunicações, dá para o genro do Silvio Santos de presente, o filho do Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, um deputado federal eleito na rabeira da legenda, cria um ministério, nomeia um sujeito que não entende porra nenhuma do setor, a não ser casado, com a administradora de uma empresa de televisão, e o presidente do Congresso, o senhor Rodrigo Maia, diz que bom, que coisa boa. Ele sentado em cima de 36 pedidos de impeachment, diz, que bom, ele é meu amigo esse deputado, eu gosto muito, que bom que criou esse ministério e deu para esse deputado. Enquanto um general da ativa, que comanda a Casa Civil, deveria estar comandando a Casa Militar, comanda a Casa Civil, ameaça a democracia, dizendo, olha, nós não vamos dar golpe, agora não estica a corda, porque nós vamos usar a nossa força paga com dinheiro do imposto de vocês para perseguir vocês todos, para fechar a democracia no país. É uma orquestra sinfônica da morte. Volto a lembrar o poeta Castro Alves, o poeta baiano, que tem um verso que diz, e ri-se a orquestra irônica, cruel. É uma orquestra irônica e cruel. Pobre de ti, Brasil, pobre de nós, brasileiros. Por que temos que passar por isso? Onde nos leva isso? A que crescimento como nação, como pessoas? Por que pagar esse karma? O que é isso? O que é que nós estamos vivendo? E aí o presidente tem a pachorra de dizer às pessoas, invadam os hospitais e filmem os hospitais, levem câmeras, invadam os hospitais. Isso é uma incitação ao crime. Isso é total falta de respeito. Um presidente que não vi hora nenhuma mandar condolências às famílias dos mortos ou aos doentes por coronavírus, se preocupar com o próximo, jamais. Ao contrário, manda invadir hospitais. Quer dizer, não há proteção, não há segurança. É uma criança, é o reizinho. É uma criança fantasiado de adulto ou é um adulto infantilizado? Eu acho que é um adulto infantilizado, completamente infantilizado, abestalhado. Porque um adulto infantilizado é uma besta, é um abestalhamento total. E aí ele dá uma ordem, numa live, ao vivo, para o país inteiro, invadam hospitais. E aí o que se viu ontem no Rio de Janeiro? A invasão do hospital. Por 6 pessoas de uma mesma família chutando portas, jogando computadores pela janela, destruindo tudo, não respeitando a morte, a doença, a gravidade das UTIs, o trabalho de médicos e enfermeiros que estão lá se debruçando sobre o próximo. Não, o presidente mandou invadir, autorizou. Como é o mesmo presidente que autoriza as pessoas a caminharem na rua, a fazer fila num shopping, a fazer fila na 25 de março, um atrás do outro, sem respeitar isolamento social. E aí vem uma pesquisa onde 31% dos brasileiros acham que o pior da pandemia já passou. Não passou! Ainda está começando no Brasil. A cada dia aumenta mais o número de mortos. E não vai passar. Um país gigantesco sem controle. É uma coisa absurda. Vocês imaginem se a Europa não estivesse com as fronteiras fechadas. Italiano entrando pela França, França entrando pela Espanha, espanhol entrando pela Alemanha, levando vírus para todo lado. Assim é o Brasil. O Brasil é do tamanho da Europa. Os estados brasileiros correspondem aos países europeus. Não tem divisa, não tem fronteira fechada. E o presidente anda... As pessoas olham e veem, não, o presidente anda sem máscara, não pegou coronavírus. Por que eu vou andar de máscara? Já está acabando a pandemia, já passou, não passou porcaria nenhuma. Vocês não fazem ideia de onde... Eu digo, vocês que me assistem fazem ideia, mas o povo em geral não faz ideia para onde está caminhando. O mundo inteiro está fechando as portas para brasileiros. Não querem brasileiro porque brasileiro leva a morte, leva a infecção. Brasileiro virou pária, eu já falei isso no vídeo de ontem. E os brasileiros achando que o pior da pandemia já passou. Aí abre o shopping, todo mundo tem que correr, fazer fila. Qual é a necessidade? Para quê? Por quê? O que é que precisa de tão urgente dentro de um shopping que não possa esperar? Que tem que ficar em fila esperando senha para entrar? Que desespero é esse? Por causa do exemplo da autoridade maior desse país, do primeiro mandatário desse país, que é um irresponsável,
que incita as pessoas. Quer dizer, o Guilherme Boulos, quando diz vamos tomar a moradia, vamos tomar os apartamentos vazios, abandonados, né, vamos fazer ocupação dos sem-teto, é chamado de criminoso. Agora, o presidente que manda invadir hospitais onde há doentes e gente morrendo, gente agonizando, gente se recuperando, isso não é um criminoso. Ele não está esticando corda nenhuma. Esse presidente, o general Ramos, ele não fez outra coisa, desde a sua campanha até agora, do que esticar a corda. Se há uma corda que está sendo esticada, é a corda que o presidente manipula. Essa mesma corda com que ele é manipulado. Pelos senhores, pelos Estados Unidos, pelo interesse financeiro e econômico de uma burguesia, de uma classe dominante rica, que quer explorar cada vez mais os trabalhadores brasileiros. O trabalhador que eu falo é todos nós. Classe média, inclusive, porque médico é trabalhador, professor é trabalhador, professor universitário também é trabalhador. Não é trabalhador de chão de fábrica que eu estou falando só, não. É todo mundo que vive de salário. É todo mundo que fica a 8 mil reais de distância da miséria e da pobreza e a 8 milhões de reais da distância da riqueza. É o cara da classe média, que não percebe que se ele perder aqueles 8 mil reais, ele vai para a pobreza, como já está acontecendo. A previsão da CEPAL para a América Latina é de que 28 milhões de novos pobres estão sendo criados nesse momento com a pandemia da América Latina. Que a classe média está empobrecendo no Brasil, está virando pobre. Então, o que é isso? Que tristeza de país é esse? O que é que nós vamos ter pela frente? Não há nenhum projeto, não há nada, a não ser destruição, destruição, morte, destruição e morte. Então, minhas amigas e meus amigos, é um vídeo muito pessimista esse de hoje. Mas é terrível quando você vê que a multidão, familiares de pessoas enfurecidas, incentivadas pelo presidente da República, invadem o hospital, quebram portas, chutam, querem bater nos médicos, jogam o computador, destroem material do nosso imposto. É a selvageria, é a barbárie, comandada pelo presidente da República. E ainda vem um generalzinho para dizer que não estica a corda? Ora, meu senhor, tenham respeito, não conseguem ter respeito. Não conseguem, lamentavelmente. Somos nós que vamos ter que resolver essa situação. Com a nossa unidade, com a nossa oposição, com a nossa firmeza na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.